Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E um novo lote de insumos para a produção da vacina Coronavac chegou na manhã de hoje a São Paulo. O avião vindo da China pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 7h30 da manhã. Um avião carregando 5.600 litros do princípio ativo da vacina chinesa Coronavac chegou a São Paulo. O Instituto Butantan, que fica no estado, está invasando a vacina enquanto o país segue com a imunização. A campanha no Brasil começou no dia 17 de janeiro. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, já foi aplicada ao menos uma dose de vacina em mais de 3.700.000 pessoas. O Brasil é um dos países mais afetados do mundo pela pandemia, com mais de 9 milhões de casos de infecção e cerca de 233 mil mortes. Na pandemia, o comércio varejista fechou 2020 em alta. Foi o quarto ano seguido de crescimento no setor. As vendas do comércio encerraram o ano de 2020 com alta de 1,2%. Segundo o IBGE, foi o quarto ano seguido de crescimento do setor, mesmo com um ano atípico por causa do isolamento social em razão da pandemia. O setor teve 6 meses seguidos de crescimento, que acumularam ganhos de 32,2% desde maio de 2020. Em dezembro, o varejo registrou uma queda histórica de 6,1%. Essa foi a baixa mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica iniciada em 2000. E mesmo com esse forte recuo do último mês do ano, as vendas voltaram ao patamar de fevereiro do ano passado, período anterior à pandemia, e fecharam o ano em elevação. Já no comércio varejista ampliado, que considera as atividades de veículos e de material de construção, o volume de vendas no mês de dezembro teve recuo de 3,7% em relação a novembro. E o setor fechou 2020 com queda de 1,5%. O resultado interrompe uma sequência de 3 anos seguidos de crescimento. E nos destaques internacionais, as equipes de buscas correm contra o tempo na tentativa de encontrar sobreviventes após uma inundação devastadora na Índia. A catástrofe foi provocada pelo rompimento de uma geleira do Himalaia. A esperança de encontrar sobreviventes entre as 34 pessoas presas em um túnel diminui a cada hora. Há 3 dias, a devastadora inundação de um rio foi causada pelo rompimento de uma geleira do Himalaia no norte da Índia. As equipes de resgate redobraram seus esforços em uma corrida dramática contra o tempo para salvar os trabalhadores das usinas hidrelétricas destruídas no domingo, no pequeno estado de Uttarakhand, na fronteira da Índia com o Tibete. Familiares aguardam ansiosos e pedem reforço no trabalho de buscas. Mais de 170 pessoas ainda estão desaparecidas devido à catástrofe que já deixou mais de 30 mortos. Dos corpos recuperados, apenas 25 foram identificados, já que muitas das vítimas vêm de outras regiões da Índia e os parentes não estão no local para reconhecê-las. O rompimento da geleira da origem da tragédia foi atribuída ao aquecimento global, mas outras hipóteses indicam como possíveis causas a construção de barragens, a dragagem de leitos de rios para extrair areia ou o corte de árvores para construir novas estradas. E o príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, e sua esposa Camila receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 como parte da campanha de imunização em massa no Reino Unido. Um porta-voz da Clarence House, a residência oficial do casal, afirmou que o príncipe e a duquesa receberam suas primeiras doses da vacina. Charles e Camila, com 72 e 73 anos, se unem assim às mais de 12 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes. Por causa da idade, eles fazem parte dos 4 grupos prioritários que o governo propôs vacinar antes da próxima segunda-feira.
país mais atingido na Europa pela pandemia, com quase 114 mil mortes, o Reino Unido concentra sua estratégia na vacinação para poder sair do terceiro confinamento. A rainha Elizabeth II, de 94 anos, e seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos, receberam sua primeira dose no início de janeiro. O príncipe Charles e seu filho mais velho, William, contraíram uma forma leve de Covid-19 no ano passado. Embora a aceitação da vacinação seja alta no Reino Unido, o governo lançou uma campanha de conscientização com celebridades como o cantor Elton John e o astro de cinema Michael Caine. E para encerrar, olha só, a cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. E se você faz parte dessa estatística, fique tranquilo. Mudar ou reorganizar hábitos pode fazer muita diferença. Vamos conferir algumas dicas na reportagem da Débora Evangelista. Para muita gente, dormir bem uma noite inteira é luxo. Não consigo dormir nada. Sempre acontece isso? Sempre quando eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa, eu não consigo dormir. Muito problema. No dia seguinte, então, para poder acordar e estar no trabalho. 11 anos. É terrível, uma coisa terrível. E milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema, a insônia, que é um distúrbio que provoca dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. É um número assustador. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia. E embora a insônia seja a queixa mais comum entre as pessoas que têm distúrbio do sono, apenas 7% delas procuram ajuda médica. A população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o brasileiro dormia, em média, 6,6 horas por dia. Já em 2019, passou para 6,4 horas, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 7 a 9 horas de sono diárias. Dormir menos que isso pode ser um problema para o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças cardiovasculares e também de obesidade. Estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. Isso aumenta o risco de diabetes a longo prazo em pacientes que já são diabéticos. Inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite, então isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um fator adicional. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Há 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A insônia aguda é a dificuldade em pegar no sono diante uma situação de estresse, como problemas na vida pessoal ou a perda de um ente querido. Já a insônia crônica é mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atingindo de 30% a 50% da população. E para esses 2 tipos de insônia, existe tratamento. Além disso, adquirir alguns hábitos pode ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. É importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã, perto da hora de dormir. O ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né, que para quem tem dificuldade para dormir, se manter num ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né, ou ouvir uma música relaxante, algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né, como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir, e ele vai conseguindo relaxar. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.